Gálatas 1:1. Mas interessante que a epístola de Gálatas é uma epístola difícil para Paulo escrever. Ele estava extremamente machucado. Quando você lê o texto, quando você vê algumas marcas, porque ele tinha levado a igreja, trazido o evangelho à igreja, e de repente vieram aqueles que não queriam que a igreja crescesse na Galácia, e trouxeram outro tipo de evangelho, colocando limites. E Paulo então escreve, esse é o motivo da carta aos Gálatas. E aqui no capítulo 1, verso 1, ele já vai dizer algo. Paulo, apóstolo. E aqui ele vai dizer algo, ele vai apresentar a credencial dele. Não por parte dos homens. Aqui já mostra para vocês que ele está mostrando o chamado dele. Nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Eu quero que você marque bem esse texto, porque muitos de nós queremos ser alguma coisa, e nós achamos que nós confundimos o título que nós temos com o trabalho que nós temos que fazer. Você pode ter um título e viver do título a vida inteira, mas o título não mostra quem você é. O título mostra o que você está fazendo. Eu vou falar isso de novo, quem está ouvindo, assistindo pelo vídeo. Veja bem, o título não mostra quem você é. O título mostra as pessoas que você está fazendo, a quem você está realmente alcançando. Você pode colocar na frente doutor alguma coisa e você não ser médico. Você pode colocar na frente pastor alguma coisa e na verdade você não ser pastor. Você tem um coração diferente. E Paulo está dizendo, olha, o meu chamado não vem primeiramente por homens. O meu apostolado não vem de homens. O meu apostolado vem de Cristo e de Deus o Pai, a quem Ele, Pai, ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, esse testemunho é muito forte. Mas agora eu quero que você volte comigo. Nós vamos terminar aqui, mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 10. Verso 29 em diante. Acharam? Podemos ir? Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele, Obabe, disse: não irei, antes voltarei para a minha terra e para o meio da minha parentela. Versículo 31. E ele disse, aqui Moisés: não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Eu vou ler isso de novo. Porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Você nos servirá de guia. Será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, nós também te faremos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, prepara-nos nessa noite para que a Tua palavra possa cair em terra fértil e produzir 100%. Eu te peço, ó Deus, que os que chegaram aqui machucados, feridos, mas que já foram tratados por Tua palavra, agora possam ser edificados na Tua palavra, possam crescer na Tua palavra e crescer no entendimento de quem é Cristo Jesus para conosco, no Teu amor para com cada um de nós. Senhor, o que eu te peço, a começar de mim que estou falando, Pai, que o nosso coração possa ser moldado por Teu Espírito Santo enquanto nós falamos. Pai, que não haja em nós nenhuma, de forma alguma, resistência à Tua voz.
E Senhor, não é pelo muito falar, mas é por aquilo que o Senhor fala conosco, que é capaz de mudar nossa mente, o nosso coração, e aí nós mudaremos as nossas atitudes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem promessas para cada um de nós, promessas que ainda se cumprirão, e o Senhor vai estar abençoando cada líder que está aqui. O Senhor estará levantando cada irmão, cada irmã que está aqui para a tua glória, no nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto, pastor Fausto, eu já te falei do 6, eu falei, pastor, está aí, já entreguei a ficha todinha aqui, viu? O primeiro texto que nós lemos, eu vou falar no final, mas eu vou começar com esse texto que está aqui. Nós nos confundimos às vezes como Deus quer nos usar. Como assim, pastor? Muitas vezes a única coisa que nós entendemos ou que nós queremos achamos que Deus é capaz de fazer tudo sozinho. E Ele é, eu vou falar isso de novo. E Ele é poderoso para fazer tudo. A questão é que a grandeza de Deus é tanta e é tamanha para conosco, que Ele não faz. Ele resolveu usar homens e mulheres. Sabe, alguns de nós às vezes nos esquecemos disso. E eu peguei esse texto de propósito. Eu vou pegar um pouquinho mais atrás, quando Deus está mostrando sinais, fazendo sinais e maravilhas. E alguns de nós, às vezes nós nos esquecemos da importância da liderança, e de termos liderança, e de sermos liderança. Israel está no deserto, vocês conhecem. Bom, vamos voltar um pouquinho mais. Israel está no Egito. Por gentileza, pastor. Israel está no Egito, e Deus começa a fazer sinais maravilhosos. Preste atenção. Antes de começar a fazer sinais maravilhosos que ele podia ter feito sozinho, ele vai chamar Moisés. Eu vou falar isso de novo. Ele vai chamar quem? Moisés. Bom, Moisés, na verdade era essa palavra que eu ia trazer para vocês, mas fica para uma outra oportunidade, já vai ficar para o ano que vem, para vocês saberem o que eu ia falar sobre isso. Deus vai achar Moisés no momento crítico, como sempre Ele vai achar os nossos líderes. Moisés está lá fazendo um trabalho comum, um trabalho trivial, mas ele começa a ver algo sobrenatural. Eu vou falar de novo. Alguns de nós já perdeu essa capacidade de, em coisas triviais, ver o sobrenatural, ver Deus agir de uma maneira que nós não pensamos que Ele pudesse fazer. Veja bem, Deus vem à terra, e o fogo dele se manifesta numa sarça, um capim seco. Só que preste atenção, era um capim seco que não tinha valor nenhum. No entanto, o fogo de Deus não queimou aquele capim. Você não entendeu? Eu vou falar isso de novo. Deus podia ter feito. Era um capim seco mesmo, era um arbustozinho seco, mas a glória de Deus tornou aquele arbusto num ponto para chamar um líder que estava apenas apacentando ovelhas no deserto, e já tinha 80 anos de idade. Sabe, são coisas que a gente não acha, são coisas que a gente não vê, que Deus vai usar o que às vezes a nossa curiosidade para mostrar que Ele é Deus. O que Ele parou, Ele não parou porque Ele disse eu estou vendo Deus. Ele parou e deixou as ovelhas. Eu quero deixar vocês que o Monte Sinai, o Monte Alto, ele vai subir, ele vai continuar subindo. Desculpe-me, quando ele vai subir aonde ele estava, ele vai subir aqui que é uma cordilheira. Ele sobe, é mais alto ainda, mas ele tem 80 anos, ele tem limite das pernas, ele tem limite da idade. Mas a curiosidade era tamanha que ele foi lá ver que era aquele fogo que pegava, mas não consumia aquela árvore. E aqui eu quero que te mostrar a primeira lição de hoje, que o Espírito esteja falando no seu coração. Deus é capaz de usar você sem acabar com você. Deus é capaz de brilhar na sua vida, mostrando a glória dele. Isso é uma maneira, uma forma prática de Deus mostrar quem nós somos.
Nós podemos ser como um capim seco, mas quando a glória dele vem, atrai homens, atrai líderes, atrai pessoas que vão fazer a diferença. E isso é importantíssimo. Nós vamos ver um monte de desculpas que ele vai dar. Deixe-me dizer uma coisa: Deus precisava ter insistido tanto com Moisés? Não. Quem ia tirar o povo de lá não era Moisés, era Deus. Foi Deus. Moisés não fez milagre nenhum. O que Moisés fez foi levantar a vara e Deus fazia o resto. No entanto, Deus foi atrás de um homem, Deus vai atrás de uma mulher, Deus vai atrás de você. E quando você pensa que já está velho demais, cansado demais, que você já não pode fazer mais, Deus vem e diz a você: eu vou te usar. Mas é através do sobrenatural. Preste atenção, não é apenas porque você está de olho no título, mas é porque você viu a glória de Deus. Aí quando você vê a glória de Deus, aí você quer servi-lo de verdade. Você pode dar desculpa o que você quiser, mas Deus te manda para fazer o que você tem que fazer. E Moisés se acostumou vendo o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Por último, ele passa pelo mar. É uma coisa tremenda. A pés secos, 3 milhões de pessoas. E ele vê o mar se abrindo. E agora ele está com esse povo no deserto. E aqui vem a segunda lição que eu quero mostrar a você. Quando ele está com o povo no deserto, ele para. Nesse período aqui, Deus já tinha dado os mandamentos. Mas preste atenção, eu vou fazer uma pergunta a você. Israel está no deserto, haviam povos nômades lá que poderiam ter avançado neles. Eles não tinham armas para lutar até então, mas eles não conseguiam, nenhum conseguia entrar. Por quê? Eles estavam adorando a Deus. A nuvem que protege, a nuvem que mostra a presença de Deus, também esconde você do seu inimigo. Muitas vezes nós achamos que é pela nossa força que nós vamos fazer alguma coisa. Nós achamos que é pela nossa força que vai acontecer alguma coisa. Mas eu estou dizendo para você que não é. É pelo poder do Todo-Poderoso. E nós precisamos voltar a crer nisso. Sabe, a gente liga a televisão, ou liga um computador ou um celular, e de repente hoje é uma facilidade, há tanta gente falando em nome de Deus, há tanta gente fazendo tanta coisa, alguns certos, outros que não estão tão certos. No entanto, não é para eles que nós temos que olhar. Você não é líder segundo a homens, você é líder porque Deus te chamou. Você não tem que se comparar. Só há uma pessoa com quem que você pode ser comparado. E a Bíblia diz: a fim de que cheguemos à estatura de varão perfeito. Está falando de Cristo Jesus. É a Ele e somente a Ele. Agora, chega um certo tempo e Moisés começa a entender, porque eles já estão ali parados, já faz um bom tempo. Passou todo o livro de Números, todo o livro de Levítico, e agora, apesar que não foi nessa ordem, mas nós estamos em Números. E de repente a Bíblia vai dizer algo, os versículos anteriores, que Deus está pondo ordem, usando Moisés para pôr ordem na nação. Isso é algo que Deus não trabalha sem ordem. Deus não trabalha sem ordem, anote isso. Por isso que Ele não passa por cima daquilo que Ele mesmo disse. Ele não se contradiz. Ele só tem uma palavra. E veja bem o que vai acontecer aqui. Não havia uma disputa de liderança, pelo contrário. E a Bíblia fala, literalmente, quando você lê o texto no original, você vê que a nuvem da glória de Deus está envolvendo Israel. Nenhum inimigo, assim como tinha acontecido com o Faraó, que não conseguiu ver o povo, porque uma nuvem o separava. Nós temos que voltar a crer nessa nuvem que a Bíblia chama de Shekinah.
é quando Deus te envolve de tal maneira que nenhum demônio consegue ver seus passos, que nenhum inimigo consegue ver o que você fazendo, ou ele confunde aqueles que estão contra você. Preste atenção, não é contra a carne ou sangue que nós lutamos, e Deus nos abençoa até nisso. E preste atenção, era algo tão espesso que ninguém podia passar por aquela nuvem. Eles estavam como um ninho, ou como que aconchegados ali, e de repente vem o sogro de Moisés com a esposa de Moisés e os filhos de Moisés. Eu quero que você preste atenção no que vai acontecer. Ele não mandou uma mensagem, não tinha como passar. Ele não mandou um WhatsApp, fala para Deus abrir a nuvem para a gente poder passar e chegar até você. Não, mas ele chegou. Quando ele tem 7 nomes na Bíblia, nós conhecemos facilmente 3, mas ele tem 7 nomes. Reuel, que era sogro de Moisés, e ele era o quê? Sacerdote em Midian. Mas ele está com quem? Com a esposa e com os filhos de Moisés. E a nuvem, quando ele chega, a nuvem simplesmente faz assim. Agora não é o mar que está abrindo, é a nuvem da glória, para que o estrangeiro pudesse entrar no arraial dos santos. Você não entendeu? Eu vou falar de novo, preste atenção. Se você está me ouvindo e assistindo pela internet, veja bem. Quando você tem alguém que é da liderança, a nuvem da glória de Deus não impede que você continue. Vou falar isso de novo. Não impede que você continue. De dia, deserto, eu estou passando por um deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deserto não é um lugar ruim, não. Principalmente quando Deus está passando com você. Sabe por quê? A Bíblia fala que de dia essa nuvem estava sobre eles. Então, uma temperatura que chega a 50 graus na sombra, o tempo todo eles tinham o quê? Sombra. Estava inventado o ar-condicionado. Ou seja, não esquenta. E à noite, deserto é um território inóspito, porque de dia é 50, 55 graus, dependendo do deserto, mas à noite vai para abaixo de 0. Só que a Bíblia fala que de dia Deus os guiava com uma nuvem, para que o sol não os queimasse, e à noite a coluna de fogo os esquentava. Vamos dizer aleluia. Eu estou falando para você de algo que Deus é capaz de cuidar dos seus sem a nossa opinião. Ele sabe o que é necessário para mim e para você. Aleluia. E quando Deus te chama, a nuvem já vai estar lá, e também a coluna de fogo já vai estar lá para guiar você, para cuidar de você, para proteger você. Alguns de nós começamos a nos comparar por causa da televisão, ou por causa do rádio, ou por causa... Olhe para Cristo. O que eu vou falar aqui, não era aqui para falar, mas eu vou aproveitar e vou falar, porque se eu esquecer da próxima vez, eu falei hoje. Jesus, até 30 anos... Eu sei que alguns você vai levar, eu sei que você vai pegar isso e vai levar para outro. O pastor Fausto, eu já estou vendo para onde que vai chegar com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa para vocês. Quando Jesus era filho mais velho na casa dele, ele herdou o quê? Ele era, qual a profissão dele? Carpim? Ele herdou a carpintaria do pai.
Mas o dia que ele saiu para o ministério, ele não disse para os irmãos dele: assumam e mandem os royalties para mim. Eu vou falar de novo. Eu assumo, vocês assumem agora, mas como eu sou mais velho, eu estou indo para o ministério, vocês mandam ajuda para mim. Ele não fez isso. Ele foi mantido no ministério e disse: agora que eu estou no ministério, você é mantido pelo meu Pai do céu. Enquanto eu não fui, vou falar isso de novo, que você não entendeu. Ele não pediu ajuda para os irmãos financeira. Ele disse: eu vou depender do meu Pai. E a Bíblia fala que quem mantinha Jesus eram viúvas. E viúvas não tinham recurso. Na verdade, Jesus tinha, por causa da captaria, ele poderia ter muito mais recursos. Mas ele não disse para os irmãos dele: mandem dinheiro, mandem a oferta, mandem o dízimo, mandem alguma coisa. Ele disse: não, eu vou depender agora do socorro do meu Pai. Eu quero saber uma coisa para você: quando você entra para o ministério, você não entra perguntando o que o conselho vai dar, o que o superintendente vai dar. Não, você entra e você diz: Senhor, agora o Senhor me sustenta. E o Senhor é poderoso para te sustentar. Ele é poderoso para trazer recursos. Sabe, alguns de nós não crê mais nisso, mas nós temos que crer. Alguns são treinados apenas a levantar a oferta. Eu quero que você treine a depender, se dê para você depender de Deus, para que Ele possa fazer coisas poderosas na sua vida. Pedro e João, eles tinham barcos, mas quando eles foram para o ministério, eles olham para o, lembra do paralítico? Atos 4, nós não temos nem ouro, nem prata. Ou seja, nosso barco, nós não dependemos mais dele, nós dependemos de Deus. Mas o que temos, isso te damos. Sabe, eles tinham condições lá atrás, mas eles abriram mão para depender de Deus. Se você quiser ver algo novo na sua vida, se você quiser ver recursos como você nunca viu, não olhe para o mesmo lugar, olhe sempre para Deus, olhe sempre para Deus, olhe sempre para Deus, olhe sempre para Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu passei. Eu conheci um pastor que passou, na verdade. Eu tive uma parecida, mas Deus falou com o pastor. Era para ele viajar para um outro país. Ele não tinha nada, mas ele não tinha nem ele tirou o passaporte, comprou a passagem, vendeu o que tinha, comprou a passagem, mas não tinha dinheiro para a viagem. No dia da viagem, ele pegou a mala, foi para o aeroporto. Aprenda a fazer a mala e ir para o aeroporto, ir para a rodoviária, ir para dentro do seu carro e depender que o seu sustento, isso é algo que Deus vem do Senhor. O que Ele vai fazer, Ele vai ficar sentado esperando Deus. Eu não sei porque que vocês ficam desse jeito. Ontem quem assistiu o jogo do Brasil, o Brasil marcou o primeiro gol aos 46, quando todo mundo já estava falando mal do Neymar e companhia. A fé funciona mais ou menos assim. Deus não trabalha com antecedência. A fé sem de Deus sempre trabalha com a fidelidade, com a obediência. Ele está lá sentado e de repente fazendo papel de povo, porque não sabia, ele tinha o bilhete, mas não podia nem entrar no avião. No outro país ele ia chegar a ser deportado. Chega um senhor perto dele, se assenta. Um não conhecia o outro, mas Deus conhecia os dois. Vou falar de novo. Um não conhecia o outro, mas Deus conhecia os dois. Ele sentou, ficou olhando para o relógio, o outro olhando para o relógio. Deus faz umas coisas engraçadas. Um olhando para o relógio, o outro olhando para o relógio. O senhor que chegou olhou para aquele pastor, falou para ele: o senhor está aqui há muito tempo? Já tem umas 3h30 que eu estou aqui. O senhor conhece, passou alguém por aqui com o nome de Rodrigo? Ele disse: sou eu. Aí ele meteu a mão no bolso e disse assim: isso é para o senhor, Deus mandou entregar. Enquanto você ficar olhando para uma fonte, você perde todas as outras, porque a Bíblia diz: todas as minhas fontes estão em ti, ó Senhor. Eu vou falar de novo: todas as minhas fontes estão em ti,
ó Senhor. Quem pode erguer as mãos e falar comigo? Isso é um salmo. Todas as minhas fontes, mais alto, todas as minhas fontes, todos os meus recursos. Agora comece a viver isso para valer. Comece a experimentar isso para valer. Sabe, hoje em dia, para abrir uma obra, pastor, algumas igrejas compram tudo, põe em banco, ainda paga o salário do pastor, que tem carteira assinada. Algumas denominações fazem isso. No Quadrangular nós não fazemos, porque nós não acreditamos em carteira assinada. Nós acreditamos em contrato do Senhor, em chamado do Senhor. Se você começar a confiar, você vai ver vir recursos de onde você nunca esperava. E eu quero trazer essa palavra. Você que está assistindo pelo vídeo, você que está aqui, virão recursos vindo da onde você espera. Os principais, eu não sei se eles vão se converter ou não, mas os principais donos de loja, empresários da cidade, eles vão mandar recursos para você, sem que você tenha que ir lá fazer alguma coisa. Sabe por quê? O Deus que você serve é Deus sobre todo Deus. Ele é Deus sobre todo Deus. E aqui, quando Moisés está lá, ele está lá com a cabeça quente, e ele está, eu não vou entrar nesse assunto. Ele está tentando ver como é que ele vai olhar aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que Reuel vai trazer para ele, disse: Moisés, é muito pesado. Eu quero que você veja bem isso. Isso é muito pesado para você. Separa homens que tenham do seu espírito e coloca eles para servirem com você. Só que mais adiante a Bíblia vai dizer que Deus disse isso. Então eu quero fazer uma pergunta: quem disse, Reuel ou Deus? Ou Deus disse através de Reuel, depois ele falou? Vocês vão acabar de entender isso aqui agora. Quem pode dizer eu creio? Eu creio que Deus me chamou. Deus não fez um psiu para você. O psiu, vem cá. Ele chamou você pelo nome. E a glória dele já está através do Espírito Santo em sua vida. E o poder dele veio para mexer com você. E há dons, há coisas que você ainda não viu que ele fará na sua vida. Você não precisa depender nem da capitaria, nem dos barcos. Agora você está dependendo do Senhor de todos os deuses, o Senhor dos senhores. Moisés tinha uma nuvem. E o que mais que ele tinha? A coluna de fogo. Na hora que nós lemos aqui em Números o quê? Capítulo 10, a partir do versículo 28, 29, o quê? Que Moisés vai chamar o cunhado dele. Vocês vão falar, isso não está na Bíblia. Vocês acabaram de ler comigo, como é que não está na Bíblia? Você leu, volta para lá, põe na tela, vai lá. Vamos lá, põe lá. Versículo 29, por favor. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, que ele era um estrangeiro. De novo, Reuel entrou como ele entrou com a família dele. E quem estava lá? Esse Obabe, um midianita. Se você não sabe quem é Midian, eu vou ajudar você a lembrar. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. E a Bíblia, Paulo vai nos dizer que todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Uau, agora começa a mexer. Agora que você começa a entender. Veja bem, agora você está entendendo que Deus, que Moisés, que poderia dizer eu fico com o poder todo. Não, ele vai dizer, Obabe, eu tenho a nuvem, eu tenho o fogo, que Deus que vai nos guiar. Mas eu aprendi a conhecer esse Deus. Ele não abre mão de usar homens. E ele diz, Moisés diz, estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse, eu darei a vocês.
Qual foi o convite de Moisés? Venha conosco e lhe trataremos bem. Deixe-me dizer o que tratar bem. Você vai ter das mesmas promessas que nós temos. Oh, você não entendeu? Nós não temos nada por causa de nós mesmos. Nada que nós temos é porque nós temos. Mas olha ali, é porque Deus, através de Cristo, vou falar de novo, Deus através de, eu não entendi o que você falou, Deus através de, se renove nisso. Olha que convite que ele faz. Ô Babi, vem conosco e nós te trataremos bem com as mesmas boas coisas que Deus prometeu por Israel. O que é que seja? As promessas de Israel estarão sobre você que não tem herança. Vou falar de novo. As promessas de Israel estarão sobre você que não tem. Ele está convidando Obabe a entrar na mesma herança do povo de Deus. Pergunta se Deus entrou e Deus, cala a boca, Moisés, eu não falei para você chamar ninguém. Cala a boca, Moisés, isso vai tirar a minha glória. Cala a boca, Moisés. Não. Mas nós vamos ver o homem como trata. Próximo versículo, versículo 30. Por favor, se você puder colocar. Versículo 30. Ele respondeu. Quem que respondeu? Eu disse para vocês. Obabe, não irei. Eu voltarei para minha terra e para o meu povo. Eu vou continuar vivendo a minha vidinha medíocre. Quando nós não entendemos o que Cristo fez por nós, nós sempre queremos voltar e viver a nossa vidinha medíocre. Mas mesmo que somos convidados a viver uma vida nova, uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu vi tanta gente cair, eu vi tanta gente me ferir, que eu não interessa mais. A questão é, você está com os olhos na pessoa errada. Você tem que olhar para o Senhor dos Senhores. Você tem que olhar para o Senhor dos Senhores. Você tem que olhar para o Senhor dos Senhores. Ele disse, eu não vou, eu voltarei, eu vou continuar vivendo a minha vidinha. Ele era batedor. Sabe o que é batedor? Não é lutador de MMA, não. Batedor é o que vai na frente para saber o caminho. Ele conhecia o caminho do deserto melhor do que Israel. Isso não tirou a glória de Deus. E nós vamos saber, você vai, onde nós podemos acampar. Você sabe onde tem o quê? Poços de água. Dá uma olhadinha no próximo versículo, versículo 31. Ele vai dizer, Moisés porém disse, por favor, ele vai implorar. Ele está abençoando. O outro está querendo ficar de cabeça dura, voltar para viver a vidinha medíocre. E Moisés está insistindo, por favor não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto, e você pode ser o nosso guia. A tradução que eu li para você diz, você sabe onde nós podemos parar para ter água? Porque você conhece esse deserto melhor do que nós. Espera lá, pastor, o senhor está me confundindo. Não era Deus que ia guiar? Não era Deus apenas que ia guiar, Ele guiou. Mas Deus guia usando você como pastor, pastora, no ministério de homens, no ministério de casais, no ministério de jovens, no ministério na célula, seja onde você estiver, Ele vai usar. E Moisés vai o quê? Insistir, por favor, não nos deixe, porque você sabe onde devemos acampar, no deserto. E pode ser o quê? Nosso guia. Eu não preciso de guia. O meu guia é o Espírito Santo. Só que a Bíblia fala que subindo Jesus, vai falar, subindo Jesus aos céus, Ele deu o quê? Dons aos homens. A uns pastores, a outros profetas, a outros apóstolos, a outros evangelistas. Jesus pode fazer tudo sozinho, mas Ele te convida para entrar na herança. E confia no dom que Ele está dando a você. Alguém pode dar um grito de aleluia nesse lugar?
Oh, eu não grito mais aleluia porque agora eu sou pastor. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há mais de 40 anos e eu estou dizendo aleluia. Sabe, às vezes para tirar alguém, pastor, para Deus nos tirar do lugar medíocre, da mediocridade que nós vivemos, o convite tem que ser feito 2 vezes. Vou falar de novo, tem que ser feito 2 vezes. Porque na primeira, a gente não quer. Deixa eu voltar para a minha vidinha antiga. Foi o que Pedro quis fazer quando ele quis voltar para o barco. Deixa eu voltar para a minha vidinha antiga. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês e uma notícia ruim. Qual vocês querem primeiro? Bom, as duas são boas. A notícia ruim é: agora é tarde demais para você decidir. Você já foi chamado. E a notícia boa: Deus continua te chamando. Deus continua te dando graça para que você cresça no dom que você está nele. Ele está convidando. Isso é uma figura de Jesus me convidando e te convidando para entrar com Ele. A obra, no livro de Atos, vai aparecer um outro texto dizendo: e Jesus cooperava com eles. Espera lá, esse versículo está errado. Somos nós que cooperamos com Jesus. Não! Agora é o nosso tempo. Jesus está em nós. É o nosso tempo nele. Por isso que agora não somos nós que cooperamos com ele. É ele que coopera na nossa fidelidade. A Bíblia fala que a igreja crescia porque o Senhor, o que? Cooperava com eles. Quem pode erguer as mãos? Essa palavra cooperar significa colocar. Tudo com Deus começa com cooperar, co-herdeiros, ou seja, fazer junto. A nossa liderança não é isolada. A nossa liderança está nele. Nós vivemos um tempo que nós olhamos para a nação e diz quem só pode ser o próximo líder. Nós temos dificuldade em escolher. Mas na igreja do Senhor isso não acontece. Sabe por quê? Aqui o reino é dele. Aqui não é o governo brasileiro ou o governo americano. Não, aqui é o governo do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. E Ele está dizendo para mim e para você: para de tentar voltar para a vida medíocre. Ele vai dizer meu povo, mas o povo dele não tinha nada. Ele era alguém que ficava mais longe da família do que com a família. Nós acabamos de ouvir uma palavra linda sobre o amor. E quantos de nós somos tomados, tirados da nossa casa? Ele está dizendo: vem conosco. Ele vai assistir. O que está escrito ali? Inclusive está entre aspas. As palavras são de Moisés. Por favor, não vá embora. Mas até uma música, né? Por favor. Quem pode falar comigo? Por favor, não vá embora. Você sabe, há coisas que Deus pôs dentro de você que só você sabe. Mas eu não vou conseguir ser, eu nunca vou conseguir ser um líder igual o pastor Wagner, igual a pastora Patrícia, igual o pastor Fausto, ou qualquer outro pastor. Desculpe não citar o nome de todos vocês, mas vocês, pastores. A questão é que Ele já deu esse dom. E há lugares que a igreja precisa que você ande com ela. Preste atenção. Olha bem. Não era Israel andar atrás dele, mas ele andar com eles, sabendo aquilo que ele podia fazer. Mas não era Deus que parava? Sim. Mas havia lugares. Preste atenção nisso, porque você só vai ver isso nesse texto aqui. Que Obabe dizia aqui. Obabe agora tem que trabalhar o quê? Não apenas com o conhecimento humano dele, mas ele também é dirigido por Deus. Pare aqui, continue andando. Pare aqui, continue andando. Pare aqui, continue andando. Pare aqui, continue andando. Hoje
Você é Obabe. Uma das traduções, é difícil traduzir Obabe, porque esse nome é midianita, mas significa aproximadamente alguma coisa ligado a o meu querido. Ou seja, meu querido, não vai embora. É Deus falando para você. Não vai embora, fica conosco. É Jesus dizendo para você: não vai embora, fica, não desiste do seu ministério, não desiste do que eu te chamou para fazer, não desiste do que o seu pastor na sua igreja te chamou para fazer. Obabe, fica. Próximo versículo, porque versículo 32, por favor. Se vier conosco, tudo nós vamos dividir com vocês, todas as coisas. Alguém aqui, quando Jesus vence na cruz, eu preciso falar isso. Eu estava no hotel orando, pedindo a Deus por vocês, orando por esse evento, por esse celebrando Deus. Eu sei que alguns de vocês estão estranhando: meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, ele viu. Deixa-me dizer uma coisa, deixa-me falar um pouquinho. Não é uma questão de elogio. Eu preciso correr, porque eu preciso fazer uma outra coisa ainda, que eu me dispus a fazer. Pastor Wagner, quando nós tínhamos o Labaredas de Fogo no Minas Centro, normalmente era ele que ia me buscar junto com o Dr. Miles. Ele já era um grande pastor, mas ele trabalhava de motorista para servir. Ele sabia o caminho, eu não precisava dizer para ele, não tinha o GPS, o Waze para chegar, vire para cá, vire para lá. Então, eu tenho uma gama do Waze que eu acho que é assim, todo homem fica invocado quando a mulher está do lado da, querido, vira para cá, querido, vira para lá. O Waze, ele não reclama quando a voz é de mulher. Primeira direita, ele não fica com raiva. Quando é a mulher dele, fica com raiva. Quando é a maquininha, ele não liga. Ele não põe a voz da mulher lá para falar com ele. Olha para você ver, um homem cheio de dons, mas para chegar ao local do evento, onde Deus ia usar, ou eu, ou o Dr. Miles, ou quem que ele tivesse, era ele que ia buscar. Eu quero que você entenda algo sobre Deus. Às vezes ele pode fazer, na verdade não, sempre ele pode fazer tudo sozinho, mas agradou a ele de usar você, de usar a mim. Agradou a Deus de, em Cristo Jesus, falar: vem comigo. Por enquanto eu estou livre, eu estou num corpo só, eu não posso fazer tudo, mas quando eu for, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Aleluia. Vocês poderão fazer coisas maiores, porque eu estarei em cada um de vocês. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o quê? Co-herdeiros. Ou seja, agora eu quero te fazer uma pergunta: o que você fez para receber? Nada, apenas aceitou o chamado, aceitou o convite. Deixe-me falar uma coisa sobre o nosso Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui que é advogado, mas isso faz parte do direito internacional. Eu não sou advogado, mas faz parte do direito internacional. Eu fiz parte da ONU há muitos anos. Isso faz parte do direito internacional e faz parte do direito, do nosso direito aqui, quase praticamente todas as nações livres. Ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Eu vou falar isso de novo. Eu vou até pedir para você repetir comigo. Isso é uma lei humana. Ninguém pode ser condenado mais de uma vez pelo mesmo crime. Ele está na cruz. A Bíblia fala: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se estava sobre ele, nós fomos sarados, não pode estar mais em mim. Ele foi condenado pelos nossos pecados. Uau! Obabe, vem viver conosco.
vem liderar conosco. Além da honra que você vai ter, você vai entrar nas promessas. Eu ia terminar com uma outra coisa, mas o meu tempo não vai te permitir mostrar como terminou. Então Moisés disse a Jobabe, voltando ao 29, filho do midianita Reuel. Ele era o quê? Mas o quê? Não. Os dois tinham o quê? Comum que? A fé de Abraão. E Paulo vai dizer que todo que crê é filho de Abraão. Porque recebeu da fé de Abraão. Porque Abraão foi o primeiro que crê. Crê no quê? No poder da ressurreição. Por isso que ele vai falar aqui em Gálatas, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Eu preciso terminar. Eu darei a vocês, aleluia, preste atenção, eu darei a vocês, venha conosco, e trataremos bem, você não será um estrangeiro no nosso meio. Fique em pé no seu lugar. Você não está me entendendo, eu vou terminar com essa maneira. Nós não vamos voltar para trás hoje, e voltar para domingo, para a nossa igreja, e viver aquela vidinha de medíocre de domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Agora é a glória de Deus, domingo, a glória de Deus dobrada na segunda, a glória de Deus triplicada, a glória de Deus na quarta, porque Deus trabalha com o que? O derramar dele, aleluia. A medida de Deus nunca é apenas no topo, a medida dele é sempre o que? Transbordante, ou seja, cai perto de quem está. Veja bem, que essa noite você receba. E Paulo vai dizer, quando não dizem que eu não sou, eu sou, eu fui chamado por ele. Paulo vai dizer adiante, sou fariseu quanto à fé, Benjamim, da tribo de Benjamim. No entanto, fui chamado a viver a herança que não me pertencia, mas que Jesus repartiu com cada um de nós. O que você vai viver na sua igreja, como seu líder, é a herança que Deus te deu. Outra coisa, alguém está pensando na herança lá do céu. Eu não estou falando da herança do céu, estou falando da herança da terra. A herança pertencia a ele e quem mais? Aos filhos dele, aleluia. Há uma passagem de Deuteronômio que eu ia ler, mas não vai dar tempo, para mostrar qual foi o que acontece com esse Jobabe. Mas o que ele recebe? Talvez ele não servisse para nada, que era Deus que ia mostrar. Vou falar de novo, talvez ele não servisse para nada, mas o convite foi feito. E o convite está sendo feito hoje à noite, de novo. Você que recebeu o Calvão, você quer ir como um batedor, como um líder, e liderar junto com Deus. A liderança da igreja do Evangelho Quadrangular reconhece a sua liderança, reconhece o que você tem, o seu chamado, reconhece a beleza daquilo que você faz. E se parecer que já não é tão bom, lembra, há promessas que você nunca experimentou, que estão aguardando para você, promessas novinhas. E eu quero encerrar fazendo esta oração, 2 orações, uma por vocês. Vocês me permitem orar por vocês? Agora eu não estou falando aqui como secretário da igreja, aqui eu estou falando como irmão de vocês, como um Jobabe que também foi convidado. Nenhum de nós tínhamos esse direito, passamos a ter por causa de Cristo. Quantos Jobabes nós temos aqui hoje? Quantos Jobabes que estão dizendo, eu vou. Se eu não for porque é sensacional, eu vou porque a promessa. Se eu não for porque eu entendo ainda a grandeza do que está sendo me oferecido, a andar com Deus, a mover com Deus, mas eu vou estar interessado na promessa, tudo bem, mas ele tinha para aprender a andar com Deus e se mover com Deus. Eu vou falar de novo, qual que era o trabalho dele? Aprender a andar com Deus e se mover com Deus. E eu vou fazer isso para você. Quantos Jobabes, e aqui serve para Jobabas também, viu? Significa para as queridas, nós temos aqui hoje, que recebem de Cristo esse convite,
Não é do homem. Você não está fazendo pelo homem, para o homem. Você está fazendo por Cristo e para Cristo. Quem entendeu isso? Quantos gostariam que essa noite seu chamado fosse renovado? E você não vai acabar aqui simplesmente. Você vai voltar para sua casa. E não vai olhar amanhã, eu sei o que vai acontecer na igreja. Você vai voltar e dizer: Senhor, abençoa a minha vida. E eu quero olhar para o Senhor. O convite que o Senhor me faz não é apenas para fundar uma igreja, abrir uma célula, ser presidente. É andar com o Senhor, se mover com o Senhor, sincronizado. Quem entendeu isso? Então eu quero fazer uma oração. Quero pedir isso, pastor Wagner, por favor, nosso superintendente. Eu não sei quantos mais superintendentes, tem algum outro superintendente aqui, mas eu queria fazer um convite a você. A Bíblia diz assim: o altar. Jesus pergunta: o que é mais importante, o altar ou a oferta? Jesus responde: o altar. Porque é Ele que santifica a oferta. Se você for a Israel, você vai ver que eles não têm altar, porque o templo, eles não têm templo, então eles não têm onde levar. Mas nós temos altar. O altar é o Senhor. Eu gostaria de convidar aqueles que gostariam de renovar o seu chamado e de talvez ouvir a segunda vez hoje. Talvez você que estava pensando em desistir, parar, mas você que não entendeu também nada até agora, e agora você está entendendo que o que Jesus te chama, Ele convida você como um estrangeiro, eu como estrangeiro, a receber das mesmas promessas dele e da mesma herança que ele recebeu. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, por causa de Jesus, por causa de Jesus.